Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Eu espero que sim. Queridos irmãos, estamos agora na nossa lição de número 7 desse terceiro trimestre dessa revista da editora Betel, uma revista muito relevante, como é o tema dela, né? Relevância da igreja e a sua essência e missão. E hoje, a lição de número 7. Então, sem mais delongas, abra aí sua revista e vamos ver o que sai aqui da parte de Deus para o seu coração. Estamos aí vencendo já o terceiro trimestre, chegando exatamente na metade da revista, né? E essa lição trata da relevância da igreja para o crescimento e a vida do cristão. Eu poderia trocar o tema e dizer a relevância, a importância da igreja para o crescimento do discípulo. Esse seria também outro título, a relevância da igreja na edificação pessoal de cada membro, pois a igreja ela tem um papel fundamental. Vamos lá. Opa, aqui estamos. O ensino promovia o crescimento à igreja primitiva. Uma das verdades que caracteriza essa igreja é porque era uma igreja que aprendia, ou seja, crescia pela doutrina dos apóstolos. O ensinamento dos apóstolos, a fidelidade ao ensino dos apóstolos era a primeira marca da igreja que crescia. A perseverança do estudo no aprendizado deve se tornar uma das marcas da igreja. Só assim ela poderá crescer, fortalecer, vencer os muitos embates da vida. Uma revitalização do ministério, do ensino da igreja, hoje traria um crescimento saudável, como foi a igreja primitiva. Atos 9 e 31. O que diz Atos 9 e 31? Vamos ver o que diz aqui. Atos 9 e 31. Você vê que eu não deixo nada marcado, é tudo na hora, tá? Atos 9 e 31. 9 e 31. Diz aqui que assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz, e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. A igreja, logo no início, ela teve um período de muita paz, de tranquilidade. Até porque o apóstolo Paulo já estava a caminho da sua conversão, e ele que era um perseguidor feroz logo do início da igreja, ele já estava a caminho da sua reconciliação com Deus e houve uma paz na igreja. E a igreja crescia pelo ensino dos apóstolos, óbvio. Porém, contudo, entretanto, tem muitas coisas daquela igreja que não cabe mais hoje para o nosso tempo, mas muito mais cabe para o nosso tempo, o tempo de hoje, principalmente o ensino da palavra. Veja o que diz aqui logo o texto. Uma das verdades que caracterizavam essa igreja é porque era uma igreja que aprendia. A igreja do Senhor Jesus Cristo deve ser uma igreja que está disposta ao aprendizado. É uma igreja que está disposta ao discipulado. Uma igreja que não tem um discipulado frequente, ela é fraca. Uma igreja que não prega a palavra é uma igreja fraca. Quantas igrejas já se apagaram, igrejas cristãs que apagaram-se no tempo por não pregar a palavra de Deus, trocar a palavra por outras coisas, entretenimento. Uma igreja, ela precisa ter como centralidade do seu ensino a palavra de Deus. A palavra é a centralidade. O Calvário deve ser a mensagem de todo bom pregador. A importância dos mestres para o crescimento da igreja. Paulo foi um dos maiores mestres do cristianismo de todos os tempos, mas ele teve mestres em sua vida. Vamos ver o que diz Atos 22. Atos 22
e 3. Está aqui. A base da lição toda está em Atos e em Efésios, tá? Olha aqui, Atos 22. 22 e 3. Quanto a mim, sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, e nesta cidade, criado aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso de Deus, como todos vós hoje sois. Queridos irmãos, toda a igreja precisa de um discipulador, de um mestre para ela, de alguém de referência. Geralmente é o pastor da igreja. Geralmente é o pastor. O pastor é a referência do ensino da igreja. Mas tem igrejas que são tão grandes que precisam de mais apóstolos, professores, doutores, ministros, entendidos da palavra, para que eles possam ministrar essa palavra com sabedoria e trazer luz a muitas coisas complicadas desta vida. A Bíblia em si, ela não é complicada. Ela é um livro revelador. Porém, nos dilemas do tempo atual que nós vivemos, nós sim precisamos sim de referências dentro da igreja, de doutores, mestres, professores, para nos trazer luz e entendimento aos dilemas nossos de cada dia. Aqui, voltando para o texto, ele diz assim: após sua conversão, foi extremamente ajudado por Barnabé. Sim, Barnabé, o filho da consolação, foi aquele homem que abraçou Paulo e viu nele uma joia que precisava ser lapidada e aproveitada. Muitas vezes esquecido, Barnabé foi de fundamental importância no crescimento do ministério de Paulo. O apóstolo dos gentios aprendeu a lição e no exercício do seu ministério teve muitos filhos na fé, dentre os quais destacamos Timóteo. A grande verdade é que todo crente precisa reconhecer o valor daqueles que ensinam a palavra. Está em Hebreus 7, 13, 7 ao 17. O convívio na igreja e o crescimento cristão. A qualidade do ambiente em cujo contexto alguém está inserido exerce forte influência sobre essa pessoa. Vejamos, portanto, como o ambiente da igreja contribui para o crescimento dos seus membros. A igreja ela deve trabalhar por um crescimento saudável e promover esse crescimento de forma saudável. Uma igreja ela precisa oferecer aos seus membros um ambiente de comunhão, de koinonia, de partilha, de sentimento, de integra dos seus membros. E eu digo que tudo isso é promovido a partir do púlpito. Um pastor apaixonado pelas suas ovelhas transforma ovelhas apaixonadas. Ovelhas apaixonadas transformam pastores mais apaixonados. O ambiente da igreja ele deve ser de harmonia e não de disputa. Veja o que diz o texto. O amplo sistema de apoio da comunidade cristã é um dos maiores benefícios de ser cristão. Crescer na vida cristã, apesar de ser uma necessidade individual, é também coletiva. Unir-se a uma igreja local é crucial no processo de crescimento, aperfeiçoamento e amadurecimento do discípulo de Cristo. É a convivência da comunidade de fé que oportuniza a prática da mutualidade, caracterizada pela expressão frequente nas páginas do Novo Testamento, uns aos outros, na edificação, a demonstração, suportando, exortando, ajudando, estimulando, para que não sejamos mais meninos inconstantes. Efésios 4 e 14. O texto de Romanos 15, 1 ao 2 diz: e nos recomenda compreender os mais fracos na fé. Justamente, a vida na igreja, ela, principalmente para quem exerce as suas funções, tem alguma função dentro da igreja, ela de vez em quando tem seus dilemas, tem seus problemas, mas que devem ser resolvidos à luz do amor de Cristo. É bem verdade que
fazer gestão de talentos é um desafio muito grande, tanto para o líder quanto para os liderados. Imagina você que lidera uma rede de jovens, um jovem da sua igreja, e lá tem tantos talentos que às vezes não é nem aproveitado 50% do que você tem. E que todos devem ser oportunizados e trabalhados. Não é fácil. Eu digo ao líder, ao liderado, que está à frente de alguma função e ele tem que fazer gestão de talentos, peça luz ao Senhor Jesus, ao Espírito Santo, para que ele lhe ilumine, lhe esclareça, lhe traga a palavra necessária e te mostre o caminho que você tem que fazer para partir esse bolo que às vezes não é tão grande e que todos têm que pegar um pedacinho dele para que se sintam parte do projeto, sintam parte do processo da igreja. Então, é hora de, muitas vezes, você ir para o joelho, pedir a Deus direção para você fazer gestão dos talentos. Imagina o que era a igreja primitiva, fazer gestão de tantos talentos. Teve que dividir a igreja. Uma hora, o talento do apóstolo Paulo e o talento de Barnabé deu conflito, mas a separação foi para a multiplicação. As igrejas em células, elas trabalham fazendo periodicamente a separação das suas células para a multiplicação. E isso é importante para dar crescimento e descobrir novos talentos, que sejam também oportunizados. Esse método é muito eficaz para o tempo de hoje, que não deve tudo se concentrar na mão de uma pessoa, mas concentrar mais tarefa na mão de diversas pessoas. Vamos lá. Ambiente na igreja não é perfeito, nunca foi, mas nós podemos melhorá-lo. Os conflitos e desafios vividos dentro da igreja, quando enfrentados com amor, são elementos poderosos para o crescimento cristão. Há muita gente focada somente nos defeitos da igreja e vive em busca de uma igreja perfeita, e isso é uma triste ilusão. Não há perfeição onde se encontram seres imperfeitos, e a igreja é composta por pessoas imperfeitas. A Bíblia diz que todos nós estamos em um processo de crescimento que não terminará aqui. Provérbio 4,18. Por isso somos ensinados a suportar o irmão, como nós lemos no slide passado, edificando, suportando e às vezes até carregando os mais fracos na fé. Isso significa ser paciente com ele nas suas fraquezas e falhas, ajudar a carregar o fardo um do outro. Gálatas 6,12. É perdoar aquele que nos ofende ou nos ofendeu. Afinal de contas, quem está na igreja não pode viver ofendendo, mas que acontece em um momento ou outro um deslizes que precisa ser perdoado. Todas essas atitudes e muito mais nos conduzem ao crescimento cristão. E vou lhe dizer uma coisa: crescer dói. Todo crescimento exige uma dose de esforço e às vezes o crescimento é dolorido. Você lembra quando você estava na sua adolescência, que os ossos estavam crescendo e às vezes sentia dores no corpo e não sabia que dores era essa, às vezes angústia, e não sabia o que era? É o crescimento. O crescimento, ele dói, mas é necessário. Às vezes, sofrer, padecer um pouco a dor do crescimento para um bem maior, para que chegamos à estatura de Cristo. E dentro desse crescimento, o líder, ele precisa ser uma pessoa muito centrada e equilibrada. E eu vou lhe dizer uma coisa: o ponto de equilíbrio na vida de um crente está no jejum e na oração. Uma pessoa equilibrada, pronta para responder com benevolência e mansidão a todos quanto lhe indagarem. Não é fácil fazer gestão de talentos, estar à frente de uma igreja, nem à frente de um departamento da igreja. Mas você foi chamado
então você tem habilidade e Deus lhe capacita nessa habilidade. Você só precisa se dedicar a isso e se entregar de corpo e alma e coração para o projeto. Como o apóstolo Paulo fala, por amor das ovelhas do nosso Senhor Jesus Cristo, eu me gasto e me deixarei gastar. Ora, estar à frente de um departamento da igreja ou de uma igreja é se desgastar, é se entregar por amor às almas do Senhor Jesus, é fazer com que este amor tenha força de multiplicação e de resistência. O serviço na igreja é fundamental para o crescimento. Fomos chamados para servir. Tessalonicenses 1:9. Deixar os ídolos e servir ao Deus vivo e verdadeiro. Assim como o homem cresce com o seu trabalho, igualmente crescemos na vida cristã, quando servimos ao Senhor Jesus Cristo. Ora, esse servindo é o servindo de servir, de ser um servo, um servidor na obra de Deus. A lei do crescimento por meio do fazer. Aleluia! Então vamos lá. Atos 1:9 registra que Lucas relatou a Teófilo tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar. O fazer é um princípio presente na vida do cristão. Ele não nos só ensinou, ele fez. O fazer gera experiência e crescimento. Tudo aquilo que não é exercido tende a atrofiar, mirrar e secar. Assim também é na vida cristã. Os dons e capacidades que Deus nos deu precisam ser desenvolvidos. Dessa forma, vemos que não há automatismo. Por isso, Paulo ordenou a Timóteo para despertar e avivar o dom que havia nele. Está em 1 Timóteo 1:6. Para ele não... Vamos ver o que diz aqui. Vou ser mais enfático aqui. Timóteo, 1 Timóteo, 2 Timóteo. 2 a Timóteo. Cadê você, Timotinho? Tá aqui. 1:6. Trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice. Estou certo de que também habita em ti. O 6. Por cujo motivo te lembro que desperte o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. Olha que coisa linda. O crescimento por meio do fazer. O apóstolo Paulo traz essa exortação a Timóteo e a mim e a você sobre a valorização daquilo que nos foi dado, da imposição de mãos que recebemos, do chamado que nós tivemos. Querido irmão, nós fomos chamados e esse chamado é de um valor singular. Nós precisamos valorizar, como ele diz aqui no versículo 6 de 2 Timóteo, capítulo 1. Cujo motivo te lembro de que desperte o dom de Deus que há com H e um acento. Há de haver, de ter. Tem algo lá dentro, tem algo dentro de ti, tem algo que o Senhor te entregou, tem algo que Deus te deu. Não despreze esse dom que Deus te deu. Valorize esse dom através do trabalho mútuo, trabalho cristão, do trabalho cristocêntrico. Seja uma ferramenta viva na mão de Deus. Opa! Vamos lá. Aqui. A lei do crescimento está presente na vida cristã. Sim. A lei do crescimento, ela está presente também na vida cristã. Na vida secular, também.
Ele diz assim: o crescimento espiritual não é uma opção que devemos escolher, mas o imperativo que temos que obedecer. 1 Pedro, 2 Pedro 3:18. Ele diz aqui o seguinte, olha só: antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Antes crescei. Esse imperativo, esse crescimento, ele é de fundamental importância na vida do cristão. Somos ordenados a crescer em graça e conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. O cristão só tem uma opção: crescer e crescer. E crescer nos dois sentidos. No sentido vertical, no sentido horizontal e também no sentido inferior das suas raízes. O cristão, ele precisa ter raízes profundas. Um cristão verdadeiro, ele não vive mudando de igreja, saltitando atrás de profecias e de revelações. O cristão, ele precisa crescer na graça. Como? Conhecendo de fato a graça de Deus, o acesso que ele tem à pessoa de Deus, no conhecimento, na revelação de sua palavra. Isso fará com que esse cristão se torne um cristão forte, sadio, que cresceu de maneira ordenada, um cristão que não se desespera, um cristão equilibrado. Esse crescimento, ele se dá em nossa vida através da dedicação do conhecimento da graça que nos é oferecida e desse conhecimento de Deus que nos foi dado por Jesus Cristo. É digno de nota a ênfase que o apóstolo Pedro dá ao crescimento espiritual dos que estão em Cristo. 1 Pedro 2:2. Vamos ver, está aqui pertinho, 2:2. 1 Pedro 2:2 diz o seguinte: desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Esse desejo de crescimento, ele deve estar na vida do nosso irmão. Se tem algum problema e esse irmão não está tendo esse desejo, eu que estou sadio devo contagiá-lo pela frequência na igreja, pela frequência ao estudo da palavra, pela frequência ao aprendizado dos cultos de ensino, no caso dos assembleanos, os cultos de doutrina. Enfim, nós precisamos crescer de maneira ordenada e crescer na pessoa do Senhor Jesus Cristo, para termos raízes profundas. A vida do discípulo de Cristo é uma vida de desenvolvimento. Não podemos nos acomodar, pois ainda não alcançamos a plenitude. Em Efésios 4:13, crescimento é o que espera daquele que nasceu de novo. 1 Pedro 1:23 diz o quê? 1:23, sendo de novo gerados, não de mente corruptível, mas de incorruptível pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Queridos irmãos, esse crescimento, ele deve ser notado em nossa vida. Observe que um crente, um cristão, você vê ele daqui a um tempo, ele aceitou Jesus hoje, você vai ver daqui 2 anos, ou quem sabe 6 meses, ele tem que ter evoluído na fé, ele tem que ter evoluído no aprendizado da palavra. Ele não pode permanecer estagnado. Não, é natural que esse cristão cresça na edificação da palavra. Cresça, ele diz aqui, olha, sendo de novo gerado, se é que fomos gerados mesmo, se é que foi gerado mesmo na pessoa de Jesus Cristo.
Ele não vai querer a velha vida, ele quer a nova vida. E a nova vida em Cristo é um capítulo por dia e uma nova experiência todo o tempo de nossa vida. Eu não posso ver um cristão que aceitou Jesus hoje, reconciliou-se com Deus, e daqui 1 ano, 2 anos, ele está a mesma criança enfadonha, levada para lá e para cá, que não tem substância, não tem, como é que eu vou usar a palavra? Não tem crescido, não tem maturidade. O Evangelho, ele gera em nós a maturidade cristã. É tempo da igreja mostrar os seus crentes maduros e não se escandalizar com qualquer coisa e nem se embaraçar com qualquer coisa dessa vida, mas ter o desejo ardente do crescimento em Cristo Jesus. E esse crescimento produz edificação e maturidade no ambiente da igreja. Essa é uma lei para hoje. Paulo recomendou a Timóteo que, assim como havia ouvido dele, também transmitisse a homens fiéis que, por sua vez, também transmitissem a outros, e assim sucessivamente. Ou seja, esses princípios devem permanecer em pleno vigor em nossos dias até a volta gloriosa de Jesus. Está em 2 Timóteo 2:2. Se não nos preocuparmos em formar a geração de hoje, pode acontecer conosco o mesmo que aconteceu no tempo do juiz. Após a morte de Josué, levantou-se uma geração que não conhecia o Senhor, tampouco a obra que fizera a Israel no deserto. Queridos irmãos, estamos numa constante mudança de geração. Estamos como aqueles atletas que estavam na Olimpíadas com bastão na mão, a corrida com obstáculos de bastão. É hora de nós nos esforçarmos e entregar o bastão para quem está vindo aí, mas entregar um bastão de qualidade, de uma vida bem vivida em Cristo Jesus. Bem vivida, de um crescimento ordenado na pessoa de Jesus Cristo. Não adianta você buscar outro remédio, outro adubo, outro fertilizante para o crescimento que não seja Jesus Cristo. Crescimento se dá através da palavra de Deus, da oração, do jejum, da comunhão e do partir do pão. Ora, observe que nós como igreja temos uma relevância, uma importância, um significado a dar ao nosso chamado como cristãos. Ser cristão é ser uma pessoa responsável. Ser cristão é ser uma pessoa realmente diferente dos iguais. É ser um ponto na curva. É ser uma curva numa rodovia muito longa. É ser uma placa de sinalização. É ser como um astro no céu brilhando. Não podemos nos comportar como o mundo se comporta. Não podemos ter o mesmo pensamento incoerente desse mundo. Mas nós temos que mostrar a relevância do nosso chamado, a importância do nosso chamado, do que Deus tem feito em nossa vida e poderá fazer através de nós. Amém? Que Deus te abençoe, te guarde, te dê vitória em Cristo, crescimento integral. Crescimento na vertical, na horizontal e na inferior, para baixo. Como um bom pé de manga. Na tua terra aí tem pé de manga. Aqui no norte tem muita mangueira. E as mangas, aqui os pés de mangas crescem e tem raízes profundas que para arrancá-las, às vezes, nem trator dá conta. Eu comparo assim o crente que alcançou a maturidade. Ele é um crente equilibrado, de raízes profundas, que vem o vento, vem a tempestade, vem o terremoto e ele permanece inabalável.
É como árvore plantada junto a ribeiros de água, e dá o seu fruto na estação própria. Amém? Um grande abraço, até a próxima lição. Shalom, shalom. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar. E deixar aquele like da fé. Um grande abraço.